E ministros do Supremo Tribunal Federal já têm um plano para enterrar a Lava Jato e impedir que o indicado por Jair Bolsonaro atue em casos da operação. A ideia é garantir a maioria de votos contra a operação na segunda turma da Corte e a estratégia é simples. A segunda turma é a responsável pelos casos da Lava Jato e é formada por Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, Carmen Lúcia e Edson Fachin. Celso de Mello se aposenta nesse ano, aos 75 anos, e um novo ministro entra em seu lugar. O plano de alguns é deslocar esse novo ministro para a primeira turma. Dias Toffoli, que deixa a presidência, voltaria então para a segunda turma, garantindo o placar de 3-2 contra a Lava Jato, uma vez que Gilmar e Lewandowski sempre votam contra a operação e a favor de seus alvos. E aí, Fiuza, e essa movimentação, hein? Não, eles estão tentando isso desde que a Dilma era presidente, né? Assim, o STF tem a intenção de barrar o banho de justiça, né, irônica e contraditoriamente no Brasil, desde que esse banho de justiça começou com a Operação Lava Jato, né? Eles fizeram de tudo, absolutamente tudo, para que os inquéritos da Lava Jato, quando chegassem lá, morressem na praia, e morreram. E morreram na praia. A Dilma Rousseff, até hoje, ela não é condenada a nada, tá flanando aí, e deve-se muito isso ao trabalho do STF, que foi matando todas as evidências que chegavam lá para dizer que nada daquilo era material para processo. Só que não adiantou nada, né? O que eu quero ressaltar é que com o STF trabalhando exaustivamente contra a Lava Jato e pela manutenção do PT no poder, o PT saiu do poder por causa da Operação Lava Jato. Evidentemente que a questão das pedaladas fiscais, que apareceram também na esteira das investigações, acabou sendo o objeto, né, do central do pedido de impeachment, o que é, inclusive, uma imperfeição desse pedido de impeachment aprovado pelo Eduardo Cunha, porque você tinha toda a torrente de crimes da Operação Lava Jato, que foi o que levou politicamente o governo para o córner, né? Ele caiu pelas pedaladas, tinha que cair pelas pedaladas, crime de responsabilidade na área fiscal. Mas a corrupção da Operação Lava Jato estava toda demonstrada e foi fundamental para o ambiente de cassação da Dilma Rousseff. E o STF tentou até melar o processo de impeachment na Câmara dos Deputados e não conseguiu. Então, o que vai acontecer daqui para frente com a Operação Lava Jato é o que a Operação Lava Jato quiser. Ela só morre de suicídio. Ela vai ter uma série de processos amadurecendo, né, desses sistemas anteriores de corrupção colocados aí, que demonstraram o modus operandi, né, de venda do Estado brasileiro. Como já falamos aqui, tem tráfico de influência do presidente da República fora do país, né, tem a venda de medidas provisórias. Isso são formas de corrupção que a Lava Jato demonstrou. É uma literatura preciosa que tem que se transformar em punição. Aí, só para lembrar um aspecto de um comentário do Zé Maria anteriormente, quando a gente falava do Witzel, de fato, a questão da prisão preventiva está subutilizada nesse momento, né? Quando o STF decidiu, de forma casuísta e absolutamente para beneficiar o ex-presidente Lula, acabar com a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, era o momento, e eu não entendo até hoje porque isso não aconteceu, da Operação Lava Jato, incluindo Ministério Público, Polícia Federal e o próprio Judiciário, trazer as questões de prisão preventiva, porque, como acontece no caso do Witzel, e como lembrou também o Augusto, a questão é você deter a prática do crime em curso. E o grupo que foi desalojado do poder pela Lava Jato, do PT e seu entorno, ele roubou muito dinheiro e ele tem um caixa proverbial que serve nesse momento para tráfico de influência.
E isso é facilmente demonstrável, porque você tem aí uma série de delações, você tem tudo que foi trazido pelo Palocci, tudo que foi trazido pelo Léo Pinheiro. Os personagens estão todos aí, inclusive os personagens da política ligados ao PT. Eles estão fazendo política na base do tráfico de influência, que não é como estar no governo, mas tem, sim, bastante gente incrustada nas instituições. Tá? Eles têm até hoje. Então, acho que qualquer manobra do STF para melar a Lava Jato morre na praia, que foi o que eles sempre desejaram para a própria operação em si. Augusto. Dois registros. O primeiro, na Itália, foram os políticos que se movimentaram para deter o avanço da Operação Mãos Limpas e o judiciário tentou resistir e não conseguiu. Aqui, quem está tentando assassinar a Lava Jato, que é o novo modo de apurar a corrupção, a aplicação da lei a todos e tal, é o próprio judiciário, ou especificamente o Supremo Tribunal Federal, movido por interesses políticos. Quer dizer, os ministros, eles estão agindo porque os amigos corruptos, que são políticos, interferiram, ainda pediram a ele socorro, e o socorro eles estão tentando fazer chegar. Como disse o Guilherme, não chegará. Não chegará porque o povo mudou. A cabeça do povo brasileiro mudou com a Lava Jato. Eles descobriram que é possível prender malandro da classe executiva e gostaram da ideia. Gostaram da ideia porque finalmente o Brasil passou a tratar todos da mesma forma, no caso específico da Lava Jato. Então não adianta. Agora, é triste ver o Supremo manobrando, são políticos mambembes, porque eles nem conseguem ocultar, né, esses planos. Os planos são óbvios, mostram que os ministros, eles julgam olhando a tal capa do processo, como lembra sempre o Marco Aurélio. Quem é o julgado? É o Lula? Esse não, precisamos livrar. Quem é? É o Aécio? Precisamos proteger. Então vai ser lembrado mesmo como a composição desse Supremo vai ser lembrada como a mais cafajeste de todos os tempos. Diga aí, Zé. Olha, eu sempre digo aqui que esse processo chamado Lava Jato, ele foi perfeito, reinventou a justiça no Brasil, trouxe mais garantias à justiça e credibilidade, inovou, colocou na cadeia políticos famosos, né, presidentes da Câmara, líderes e presidentes de partidos, ex-presidente da República. Essa marca o Lula não vai tirar, não. Saiu mesmo, foi mesmo para a cadeia e é mesmo ex-presidiário. Mas ainda há em torno dessa Operação Lava Jato dúvidas jurídicas que têm que ser definidas pelo perigoso Supremo Tribunal Federal. Para mim está perfeito. O julgamento lá foi bom, técnico, Lula aceitou, todos aceitaram o julgamento, porque quando você não aceita um julgamento, você não nomeia advogado. Não vou participar desse julgamento. Não, todos aceitaram o julgamento, né? Podem não ter aceitado a sentença, mas o julgamento, sim. Mas existe ali vamos dizer assim, uma intriga, uma coisa assim de ciúmes, de inveja nos tribunais superiores que pregam contra esse processo chamado Lava Jato. Eu vou só enumerar alguns pontos que ainda serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, delação premiada. O alcance da delação premiada, até onde vai e como aplicar as provas da delação premiada. A única coisa que se sabe até hoje, já decidido pelo Supremo, de delação, é de que só a delação não pode ser prova para condenação. Isso aí é óbvio, né? A delação é apenas um caminho para a investigação, mas é necessário que se prove aquilo que o delator falou. Por outro lado também, esse alinhamento de forças que o Lula, na sua defesa, aproveita para dizer que houve parcialidade do juiz Sérgio Moro quando ele conversava com integrantes do Ministério Público. Essas conversas são normais. Todos conversam com ministros do Supremo Tribunal Federal, alguns ministros apenas
exigem que quando eles ouvem o advogado de defesa, ouvem o Ministério Público, né? Dividem. E outros pontos, como por exemplo os acordos internacionais. A Lava Jato se beneficiou de acordos internacionais, colaborações entre o Ministério Público, e isso será julgado. Então, existe uma série de coisas perigosas a serem decididas pelo perigoso Supremo Tribunal Federal, e isso preocupa. E eu concordo que a segunda turma pode ser vamos dizer, esse esgoto do Supremo, a saída de tudo que é mal do Supremo. E não é teoria da conspiração dizer isso, não, a formar a maioria lá, porque existia essa maioria no Supremo e a ministra Carmen Lúcia, quando deixou a presidência do Supremo, tirou essa maioria, porque ela não só entrou, mas tirou o Toffoli da segunda turma. Então agora o Toffoli ir para a segunda turma seria voltar para a segunda turma. E aí o alinhamento natural, Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, né? E o outro iria para a primeira turma. Quer dizer, ao deixar a presidência do Supremo, que será agora, em setembro, agora, o Toffoli já poderia voltar para a segunda turma se houver essa vacância do ministro que ainda não saiu, né? O Celso de Mello, que ele está de licença.